Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Luiz Prates e hoje aqui estou com os meus dois amigos compondo a mesa, hoje a presença do pastor William, pastor Marcos Santana, ele não pôde estar no vídeo passado, mas hoje está aqui conosco compondo essa mesa. E nós queremos então dar nossas boas-vindas a você, boas-vindas mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão conosco nessa jornada. Hoje nos reunimos aqui para o estudo da lição de número 10. As adversidades não impedem o crescimento do cristão. A lição de hoje programada para o dia 5 de setembro. Lembrando que essa revista é comentada pelo bispo Samuel Ferreira, diretor executivo aqui da editora Betel e presidente da Adebras, entre outros. Os objetivos da nossa lição é explicar o contexto de Paulo em Tessalônica. Segundo, apresentar as ações de Deus em meio às adversidades. E terceiro, ensinar que o crescimento espiritual vem com as adversidades. Nosso textuário está baseado em 2 Pedro 3,18, que diz: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nossa verdade aplicada, as adversidades são métodos pedagógicos de Deus para o crescimento do crente. Bispo Samuel Ferreira teve como inspiração 1 Tessalonicenses 7, 8, 9 e 10. E eu estava conversando agora, antes de começar a gravação, com os meus amigos aqui a respeito das 7 verdades ou 7 pontos-chave dessa lição, que são as nossas leituras complementares. Eu achei interessante destacar aqui estas frases-chave. Primeira, as adversidades produzem paciência. Segundo, nada pode nos separar do amor de Deus. Terceiro, devemos ser pacientes na tribulação. Quarto, o Senhor nos auxilia em toda a adversidade. Quinto, Deus permite as adversidades. E sexto, devemos nos alegrar ante as adversidades. Olha que tremendo, olha que fantástico já começarmos este vídeo com isto em mente. Então, com estas palavras, eu já quero aqui agradecer a você por se inscrever no nosso canal, por curtir e compartilhar nossos vídeos e também para o grande público da rádio Família 97.1. Nosso muito obrigado. Fique com a gente, pega aí agora a sua Bíblia, sua canetinha, o plano de aula, a revista, porque vai começar agora. Dou aqui as boas-vindas ao pastor William, seja bem-vindo, pastor William Barros, e também ao pastor Marcos Santana. Seja bem-vindo, pastor Marcos Santana. O pastor Marcos Santana estará fazendo a oração e logo após a oração, ele já vai entrar diretamente com o ponto 1, a chegada do Evangelho em Tessalônica. Então vamos começar agora o nosso estudo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros, nossos irmãos que estão conosco para mais esta aula. Quero convidá-los a fazermos uma oração pedindo a bênção de Deus para esse momento. Nosso Pai Celestial, graças nós te damos por mais esta oportunidade de podermos estar reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, nos inspire, nos esclareça e que este estudo possa produzir em cada um de nós fé, fortalecimento, avivamento, amadurecimento, crescimento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando que nós estamos estudando neste trimestre um tema que aborda
vários aspectos da vida do discípulo de Cristo. Nesse contexto de batalhas, adversidades e aflições. Quando eu estava estudando a lição de hoje, me veio isso em mente, que trata-se de um excelente apoio à revista deste trimestre para esclarecer acerca de vários aspectos fundamentais da vida cristã e também desconstruir um pensamento presente na mente de muitas pessoas, muitos servos de Deus, sobre lidar com as adversidades, batalhas e aflições, sem considerá-las como um empecilho ao amadurecimento e ao crescimento. Precisamos desconstruir esta ideia de que o fato de uma pessoa não estar crescendo, perseverando, amadurecendo, é por conta das adversidades, batalhas e aflições. E nós estamos observando também que ao longo desse trimestre, os temas que têm sido abordados são bastante interligados. Isso nos proporciona uma excelente oportunidade para exercitarmos uma visão integral da vida cristã. Na lição de hoje, o foco é crescimento espiritual, tanto na dimensão individual como na dimensão coletiva da vida do discípulo de Cristo. Quero também propor aqui aos professores alguns textos paralelos que vão poder contribuir nesse estudo e nessa reflexão. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu destaco nestes dois versículos estas expressões: deixar, desejai, para que vades crescendo. A gente precisa deixar malícia, engano, fingimento, murmuração, mas também precisamos desejar ardentemente a palavra de Deus. E aí depois Pedro diz: para que vades crescendo. Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Para o crescimento e atividade do corpo de Cristo, a igreja, para que ocorra esse crescimento e essa atividade, nós dependemos da direção do Senhor, de sua provisão e também do bom relacionamento entre os irmãos. E terceiro texto que eu deixo como sugestão é o texto áureo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro, ele termina a sua epístola como ele iniciou, ou seja, exortando ao crescimento. Façam uma conexão do texto áureo com 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. E nós vamos ver que o crescimento é, na verdade, uma caminhada para a maturidade. É um processo. Sendo assim, vamos ao tópico 1 da nossa lição: a chegada do Evangelho em Tessalônica. Será muito proveitoso e, evidentemente, necessário que, ao estudarmos sobre a chegada do Evangelho em Tessalônica, nós possamos ler, reler, meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 10. Lá nós vamos encontrar o relato da chegada do Evangelho em Tessalônica.
quero também propor aqui aos irmãos trazermos à nossa memória, e é importante estarmos sempre lembrando que o apóstolo Paulo chega em Tessalônica, ele está vindo de Filipos, ou seja, ele continua na região da Macedônia. E podemos perguntar, por que ele continua na Macedônia se em Filipos ocorreram aflições, perseguição e sofrimentos? É que Paulo mantinha em mente o pedido de socorro que nós encontramos registrado no capítulo 16 de Atos, versículo 9. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ele se mantém naquela região e agora chega em Tessalônica, que era considerada a capital daquela província romana da Macedônia. E é interessante também nós estarmos atentos que a chegada do Evangelho na Macedônia foi num contexto de perseguição e provações. Ou seja, irmãos, Paulo teve perseguição em Filipos e agora quando chega em Tessalônica, a perseguição ela continua. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim o texto: padecido e sido agravados em Filipos. Note que Paulo ele faz menção ao que ele passou em Filipos, ou seja, maltratados, insultados. E agora em Tessalônica, ele diz o seguinte: anunciou o Evangelho em meio a muita luta. Então o Evangelho chega a Tessalônica, é anunciado, é pregado em meio a muita luta. É interessante também que com Jesus Cristo nós aprendemos a aproveitarmos as oportunidades, mesmo em ambiente não totalmente amigável e pacífico. Então, atenção, irmãos, mesmo que nós não estejamos em um ambiente onde todos estão interessados pela palavra, muito pelo contrário, às vezes vivenciamos um ambiente que não é tão amigável, não é tão receptivo, pacífico, mas notemos as atitudes do Senhor Jesus enquanto cumpriu o seu ministério na terra. E aí eu vou trazer para os irmãos apenas um exemplo. Não deixem de ler Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, nós vamos ver que Jesus tem diante de si acusadores, críticos e murmuradores. Mas o versículo 2 do capítulo 14 diz que ele também tem diante dele um homem enfermo. E nós podemos acrescentar que ele tem também diante dele oportunidade. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que diante da enfermidade de pessoa carente e diante da oportunidade de ter diante de si pessoas que estão precisando de ensino, mesmo nós, no meio de acusadores, críticos e murmuradores, o capítulo 14 mostra Jesus curando e ainda transmitindo 3 parábolas. Portanto, a luta, a adversidade não foram capazes de impedir Jesus de cumprir o seu ministério. Não foram capazes de deter Paulo no anúncio do Evangelho. E assim deve ser conosco hoje também. Esforço e providência é o que nós vamos encontrar também no tópico 1 da nossa lição. Esforço e providência.
na chegada do Evangelho em Tessalônica. 2 versículos nos ajudam muito na exposição desse tópico da nossa lição. É o capítulo 2, versículo 2, que nós já vimos que o anúncio da palavra foi em meio a muita luta, mas também o versículo 9 nos ajuda a compreender esse esforço necessário da parte de Paulo para cumprir com a sua missão em Tessalônica. Porque no versículo 9 ele fala de trabalho e fadiga. Ele diz, trabalhando noite e dia. Uma outra versão diz, trabalhamos e lutamos para ganharmos o nosso sustento. Uma outra versão fala que era um trabalho cansativo. Quero também convidar os irmãos para irmos a 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, onde o apóstolo Paulo faz menção a quando chegou em Tessalônica para anunciar o Evangelho. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. Portanto, é preciso esforço. Tenhamos sempre em mente que Paulo está na Macedônia na direção do Espírito de Jesus. Paulo está na Macedônia tendo em mente o pedido de socorro, mas isto não isenta Paulo de se esforçar, não isenta Paulo de um trabalho cansativo, mas também ele pôde contar com a providência. Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Ele disse, uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, assim como foi necessário esforço da parte de Paulo, mas nós vemos que também teve providência na chegada do Evangelho a Tessalônica. Quero também fazer a leitura deste texto do tópico 1.2 da nossa revista. Aprendemos aqui que tanto a providência quanto o esforço devem andar juntos, pois um não exclui o outro. Um ministério vitorioso e próspero é resultado de uma vida de trabalho, dedicação e excelência. Evidentemente que nós precisamos ter em mente que essa providência não é apenas no aspecto de alimentação ou de atender necessidades básicas, também tem providência nos livramentos. Também é providência irmãos que são usados por Deus para nos ajudar. Também é providência, fortalecimento e consolação. Eis aí, meus irmãos, uma excelente lição que nós precisamos extrair para os dias de hoje e compartilhar com aqueles que estão diante de nós. Mesmo estando na direção do Espírito de Jesus, mesmo estando cheio do Espírito Santo, mesmo pregando o Evangelho e tendo conversões e libertações, isto não impediu que Paulo precisasse se esforçar, trabalhar, passasse por adversidades, tivesse que sair de Filipos, e agora a gente vai ver que ele também precisou sair de Tessalônica. Mas o plano de Deus estava se desenvolvendo, mesmo
em um contexto de adversidades, batalhas e aflições. Então, estas dificuldades não vêm para nos parar, não vêm para nos deter, não vêm para nos desanimar, é para que possamos continuar sendo dependentes do Senhor e confiando no seu poder. E depois o tópico 1 aborda tribulações e o agir de Deus. Quero iniciar fazendo a leitura destes textos da nossa revista. Ninguém pode impedir o avançar do reino de Deus e da igreja, pois a palavra é como uma semente. Ele vai cumprir o seu desígnio, querendo o homem ou não. Claro que nós poderíamos abordar muitos aspectos sobre este tema, mas o tempo não nos permite, então quero dar apenas um exemplo acerca dessas tribulações, dessas lutas, mas que não foram capazes de impedir o agir de Deus. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 18. Paulo assim se expressa: com grande desejo, muito empenho, procuramos ir vê-los pessoalmente. Paulo está se referindo ao momento posterior que eles tiveram que sair de Tessalônica. Como ele ficou lá um tempo relativamente curto e deixou um grupo de novos convertidos, uma igreja recém-organizada, ele ficou preocupado quanto ao estado desses novos convertidos. Por isso ele está dizendo que ele desejou, ele se empenhou, ele procurou pessoalmente ir até eles. E ele diz ainda, quis ir por mais de uma vez, ou seja, várias tentativas, mas Satanás nolo impediu. Uma outra versão diz, nos barrou o caminho. Irmãos, quando Paulo está dizendo que ele tentou, que ele se empenhou, não é apenas o desejo, ele está dizendo que não apenas desejou, ele não apenas teve vontade, mas ele tentou. Foram várias tentativas positivas para cumprir esse desejo. Várias tentativas foram realizadas, mas ele escreveu, Satanás nolo impediu. E aí, o capítulo 3, versículo 2, nos traz um assunto muito interessante. Paulo não pôde ir, mas o que ele fez? Ele enviou Timóteo, e Timóteo foi. E o capítulo 3, versículo 2, diz que Timóteo foi para consolar e exortar acerca da fé. Portanto, aquilo que Paulo desejou, aquilo que Paulo procurou, aquilo que Paulo se empenhou para fazer pela igreja de Tessalônica, depois de ter saído de lá, e não conseguiu, Timóteo foi e fez, porque o próprio Paulo fala que ele chegou lá para consolar e exortar acerca da fé. Portanto, a oposição que o inimigo fez a Paulo não impediu o agir de Deus na vida da igreja de Tessalônica. A oposição, a tribulação, as lutas não foram capazes de impedir o agir de Deus. Afinal, Deus tem um plano. Não é diferente hoje. É possível que nem tudo que planejamos na obra de Deus, nem tudo que desejamos, nem tudo que nos empenhamos para realizar se concretize. Mas não significa que o plano de Deus não vai se concretizar.
significa que não vai acontecer da forma como nós desejamos, planejamos e nos empenhamos. Mas Deus tem os seus meios, Deus tem os seus caminhos e os propósitos de Deus sempre prevalecerão. Que Deus nos abençoe. Muito bem, pastor Marcos Santana, fechando aí o ponto 1. Eu estava observando o comentário do pastor Marcos Santana e eu fiz uma anotação aqui para que eu não esqueça de comentar na minha classe no próximo domingo. Nesse ponto 1, 3 palavras importantíssimas que eu anotei: trabalho, preparação e providência. Vai dar o norte para que eu possa fazer aí o fechamento aí na classe desse ponto 1. Eu acho que isso lhe ajuda muito. Pastor Marcos, nós podemos então dizer que o Senhor ensinou e nós aprendemos que a chegada do Evangelho a Tessalônica mostra que nada pode impedir o agir de Deus e que nós somos o meio pelo qual Deus executa a sua vontade. Que extraordinário! E assim nós fechamos o ponto 1. Vamos então ao ponto 2 com o pastor William Barros, cumprir a missão em meio às adversidades. Muito bem, pastor Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco em mais uma aula promovida pela editora Betel. Eu quero cumprimentá-los, é um prazer poder voltar a compor aqui esta mesa. Eu quero, em minha fala inicial, aproveitar e deixar um grande abraço e, ao mesmo tempo, já fazer um anúncio pertinente. Nesse final de semana agora, no sábado e no domingo, nós estaremos em São Luís do Maranhão, na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, junto com os pastores Marvel Júnior e a pastora Amanda Porto, aí no Coatrac. Vai ser um congresso de homens. Você pode, você da região, não falte, venha estar com a gente. Quem mora mais longe sou eu, que estou aqui no Rio de Janeiro, e vamos estar no final de semana em Maranhão. Venha estar conosco aí em São Luís. Tá? Eu convido a todos vocês. Queridos, nunca foi tão forte e tão verdadeiro na vida dos apóstolos a frase ser-me-eis testemunhas. A palavra no grego martírion, que tem a ver com testemunhar a respeito de Jesus, falar de sua fé e do testemunho de Cristo, até, se necessário for, dar a vida, morrer, nunca foi tão presente na história de cada um dos apóstolos. Com exceção do apóstolo João, todos morreram com mortes de martírio, todos foram assassinados. Quando a gente visita, por exemplo, Roma, nós visitamos um local que é dedicado justamente à memória de Paulo, que é a Abadia das Três Fontes, aonde eles comentam que teria sido o lugar onde Paulo teria sido decapitado. Então, todos os apóstolos vão sofrer e vão ser torturados e mortos de formas as mais atrozes e terríveis. Quando nós lemos a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 28, Paulo relata detalhadamente a sua experiência como apóstolo e os seus sofrimentos. E essa passagem, esse texto, é a tônica da vida dos homens e mulheres de Deus que sofreram e sofrem até hoje. E muitos, com a própria vida, derramam seu sangue em prol da propagação do Evangelho de Cristo. Eu vou pedir ajuda ao pastor Prates. Eu acredito que esse texto, além de emocionante, ele mostra claramente o preço que se paga para ser uma testemunha de Jesus, principalmente em locais onde o cristianismo é perseguido. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas.
Viram esse texto? E com esse texto eloquente, forte, dramático, a ideia clara do que muitos irmãos nossos passam e como enfrentam as adversidades para poder cumprir o seu papel e servir a Jesus é nítido e claro para nós. A lição, por si só, já se revela. É necessário ser fiel até a morte, crendo que está destinado para nós a coroa da vida. O nosso tópico 2.1 vai falar sobre a grande perseguição em Jerusalém. Eu chamo a atenção nesse ponto aqui a todos os professores que gastem alguns minutos aqui, ainda que brevemente, mostrando para os alunos, aquela coisa didaticamente, em fazer as pessoas verem com os ouvidos. Ou seja, se possível, mostrem o contexto da época, com o convívio da igreja nesse início em Jerusalém, o que houve com a propagação do evangelho, sabe? Textos que vão ajudar muito nesse momento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, 4, ao 7, 8, até a conversão de Saulo. Essas passagens do livro de Atos vão ajudar muito a ter uma visão mais clara acerca desse momento histórico que vai culminar com a perseguição em Jerusalém. É muito importante essa passagem. Agora vejam, quando a gente olha a perseguição em Jerusalém, a gente tem um desafio que é o quê? A ótica humana versus a ótica de Deus sobre a perseguição. A ótica humana, você vê pessoas sendo humilhadas, perseguidas, torturadas e mortas. Terrível. Os relatos que nós temos e que chegam até nós dos sofrimentos que muitos irmãos nossos passaram são terríveis. De mulheres grávidas, cristãs, que friamente soldados simplesmente abriram o ventre, tiraram o neném, o feto, e deram para cachorro comer na frente da própria mãe. E colocam um gato no local, na barriga, costura e deixa ela ali morrendo de forma desumana, cruel e atroz. De pessoas sendo penduradas em postes ou em cruzes, de cabeça para baixo ou para cima, pessoas sendo empaladas vivas e torturadas de forma cruel até a morte. Os relatos são inúmeros de muitos irmãos nossos que morreram. Então, qual a ideia? Perseguição, perda, empobrecimento, sofrimento. Talvez essa seja a visão, a ótica humana olhando para pessoas sendo perseguidas, a injustiça. Muitos acabaram mergulhando na dor, na raiva, na mágoa, no rancor. Mas quando nós olhamos do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista bíblico, a perseguição, nós vamos ver crescimento em meio à perseguição, nós vamos ver o propósito de Jesus se cumprindo na história da igreja nesse momento, e nós vamos ver a igreja fazendo missões. Então, pastor Prates, essas três características vão se tornar fato comum durante esse processo de perseguição. A igreja cresce em meio à perseguição, ou seja, a ideia lógica seria o quê? Já que é atacada, era minguar, diminuir, mas ao contrário, ela se agiganta. Segundo, a igreja vai cumprir o propósito de Jesus, ou seja, o propósito de Jesus para a igreja independe das condições políticas, sociais, financeiras. O vento pode estar soprando, mas o que Deus decidiu a teu respeito vai acontecer. As portas podem ter sido fechadas, mas Deus não depende de condições favoráveis ou não, do ponto de vista financeiro, por exemplo, e as coisas não estão muito bem agora financeiramente. Não vai dar para a igreja a ser aberta naquela cidade. Irmãos, o propósito de Deus independe da situação econômica, financeira. O propósito de Deus independe das condições favoráveis ou não do ponto de vista político. Deus é soberano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então guarde essa lição. Crescimento, propósito divino e missão acontecem em meio à perseguição em Jerusalém. A igreja vai viver essas três palavras. E eu quero aproveitar e dizer isso para você que está assistindo essa aula agora, que nesse momento, quem sabe enfrenta um momento muito difícil na sua vida pessoal, uma perda, ou sofrimento, ou ataques terríveis de Satanás, perseguição no trabalho, enfim, e seja qual área for, seja de que modo for, eu quero dizer para você que a perseguição na vida do cristão, quando ele é fiel, quando ele serve a Deus, ela é um sinal profético, é sinal de que haverá crescimento, é sinal de que o propósito de Deus está seguindo o seu curso e é sinal de que haverá salvação de almas. Quem sabe, no meio dessa situação, tudo que você está enfrentando,
não vai terminar com salvação do seu marido, salvação dos seus filhos, salvação da sua casa. Quem sabe não é uma oportunidade perfeita para que pessoas que convivem com você conheçam o Deus que você serve. O nosso tópico 2.2, ainda no tópico 2.1, eu quero só frisar o seguinte: o nosso autor ainda vai colocar aqui 2 exemplos. Ele fala sobre Jesus no deserto sendo tentado e sobre todo o sofrimento que Jó passou. E aqui ele vai colocar uma frase que eu inclusive sublinhei na minha revista e eu quero frisar aqui. Ele vai falar sobre o poder que as provações têm de nos tirar da zona de conforto. O poder que as provações têm de nos tirar da zona de conforto. Ou seja, as provações, elas nos fazem acordar mais cedo. Elas nos fazem jejuar mesmo quando não queremos. Elas nos fazem, quem sabe, buscar até a igreja quando estamos desanimados. Elas nos aproximam de Deus em muitos momentos. Vejam, quem aqui já não se deparou com pessoas que você nunca viu num culto de oração, mas agora uma enfermidade terrível abateu a família e de repente essa pessoa apareceu no culto de oração às 6 da manhã da igreja e você diz, ué, fulano aqui 6 da manhã vindo orar? Você não precisa ter uma revelação ou uma profecia para saber que alguma coisa difícil está acontecendo com aquela pessoa. Então, quem sabe gente que está assistindo essa aula mesmo, quem sabe nunca se interessou tanto pela Bíblia, mas agora alguns revés chegaram na sua história, algumas situações muito complicadas e agora vem buscando de forma mais sensível a presença de Deus na sua vida e entre as atitudes novas está em aprender a palavra de Deus conosco aqui no canal da Editora Betel. Quem sabe as provações também não foram oportunidades de você se aproximar de Deus. Agora, o nosso tópico 2.2 vai nos mostrar os Tessalonicenses e o seu exemplo de fidelidade. Agora, eu lembro de uma frase, numa formatura que eu participei, que ele disse o seguinte, que discursos podem convencer, mas o exemplo arrasta. Nós vamos ver que quando uma pessoa se sacrifica em prol de valores e princípios verdadeiros, princípios bíblicos, ela deixa de ser meramente uma pessoa, ela se torna um símbolo e uma referência. Sabe, irmãos, eu vi na minha caminhada algumas pessoas que marcaram a nossa caminhada de uma forma profunda. Eu lembro aqui de um mentor que eu tive, Pastor Marcos, que esse cara até hoje é um homem que ora 3, 4 horas por dia. Ele vai assistir essa aula aqui, é o pastor Haroldo, lá de Cariacica, no Espírito Santo. É um homem que ora muito. O pastor Marcos conheceu, ele esteve na igreja dele. Ele ora muito, ora muito. Eu lembro que na minha adolescência, quando eu o conheci, eu lembro que uma ocasião a gente estava hospedado numa residência, eu tinha ido visitá-los, e ele estava passando por um processo muito difícil naquela região com aquela igreja. E ele entrou num quarto para orar. E eu lembro que eu estava no quarto do lado, e eu não ouvia palavras, eu ouvia gemidos. Eu via barulho de lágrimas, gente chorando, era ele. Eu contei no relógio, irmãos, eu dormi. E eu acordei. E ele estava lá orando ainda. Aquilo me tocou de uma forma tão profunda que eu abri a porta do quarto e entrei. Perguntei, posso orar contigo? E ele, sim. Oramos ali mais 1h30. Eu levantei do joelho e saí. E ele continuou orando. No dia seguinte, aquele problema estava resolvido. No dia seguinte, aquele problema estava resolvido. Sabe, aquilo me tocou de uma forma tão profunda que aquilo me despertou. Ele se tornou para mim uma referência. E eu falava, eu quero ser assim. Eu quero orar com ele. Eu quero ter essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Eu quero ter esse poder. Sabe? Referências. Eu conheci a história de uma mulher que passou por uma perda muito grande. E eu conversei com um colega de trabalho dela recentemente. E ele disse para mim, olha, ela muitas vezes entrava no banheiro para chorar, fechava a porta e voltava como se estivesse tudo bem e caía dentro trabalhando, não falava nada, não murmurava, não reclamava e estava lá trabalhando e crendo. Algumas pessoas poderiam ter pensado no suicídio, mas ela escolheu crer
e continuar naquele momento de dor terrível. O colega de trabalho dela falou isso para mim e disse: quando eu cheguei no fundo do poço, eu lembrei dela naquele momento difícil no trabalho e eu falei: não, eu vou continuar. Você está assistindo essa aula agora, talvez você não tenha percebido, mas a sua dor, seu exemplo, sua perseverança, sua história pode estar agora sendo o que impediu alguém de cometer o suicídio. Pode ser agora o que fortaleceu alguém num momento muito duro da sua vida. Quando alguém pensou em chutar o balde, não dar o próximo passo, mas lembrou de você, do seu exemplo, de como você é uma referência para aquela pessoa em determinada área. Isso fez aquela pessoa continuar. Irmãos, nós vivemos um tempo de um mundo pobre em referências e heróis. Uma sociedade que hoje, como canta uma música mundana, né, que muitos heróis morreram de overdose. Então muitas pessoas estão em busca de referências, de exemplos a serem seguidos. Não perca as marcas da sua história. Não perca as coisas tremendas que têm acontecido na sua vida. Sabe, agora mesmo, assistindo essa aula, quem sabe você é a referência para alguém. O nosso tópico 2.3 vai nos mostrar uma fé operante, vai falar sobre a fé operante, amor operante e esperança paciente. Vai falar sobre 3 elementos que são fundamentais na experiência cristã, que é o quê? Fé, amor e esperança. Inclusive em Romanos capítulo 12, verso 2, eu creio que o nosso irmão Alex vai deixar embaixo aí o texto para vocês. É lindo porque a Bíblia diz assim: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Olha que texto tremendo. A Bíblia manda se alegrar na esperança. Eu lembro aqui de uma frase muito antiga de Albert Einstein. Ele disse uma frase bem interessante. Ele disse o seguinte: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. E uma coisa que não pode morrer na nossa vida são esses 3 elementos: fé, amor e esperança. Irmãos, a nossa fé precisa estar em Cristo, a partir da sua palavra. A nossa fé precisa estar fundamentada na Bíblia. A fé não é um achismo. A fé não é uma lenda. Não é promovida a partir de lendas ou fábulas. Sabe? A nossa fé, ela tem razão, direção, ela tem base sólida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a razão da nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé não é baseada, como eu disse, em lendas. Não, nós cremos na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a base da nossa fé. Nós vivemos um tempo que é muito urgente e necessário voltarmos a ler, ouvir e crer, praticar a Bíblia Sagrada. Vai falar do amor. Vocês sabem que o contrário de amor não é ódio. Raramente alguém simplesmente não vai amá-lo e vai odiar você. O contrário de amor é indiferença. Indiferença é a marca do esfriamento do amor, quando o amor não existe. Então, sabe, quando o amor é verdadeiro, a pessoa quer estar na igreja. Quando o amor é verdadeiro, a pessoa sente falta do culto. Quando o amor é verdadeiro, a pessoa, sabe, tem emoção em pegar o pão e o cálice da ceia do Senhor. Quando o amor é verdadeiro, a pessoa se sente compungida a ganhar almas para Jesus. Quando o amor é verdadeiro, irmãos, nenhum esforço é grande demais. Imagine o amor de um homem por uma mulher. Que distância o separaria? Que passo seria difícil demais? Sabe? O que seria grande sacrifício em prol da sua companheira? Sabe, irmãos? O amor, a Bíblia diz que tem que ser não fingido. Então, nós vivemos um tempo de esfriamento de amor. E nós precisamos que esse amor seja aquecido agora mesmo pelo fogo divino, pela chama do Espírito, por um tempo de despertamento, de santidade. E ele vai falar sobre a esperança. A esperança do cristão, sabe, irmãos, o que fundamenta a nossa esperança? Nós temos promessas.
que essas promessas nos levam a um foco. Qual foco? O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Quem fez Imagine se o pastor Marcos me fizesse promessas. Ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, e eu estou lá. Ô, irmãos, vai acontecer. Daqui a pouco, não, o pastor Marcos morreu. E acabou. Mas quem nos fez as promessas? Ele diz, no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar, vou jogar. Mas morreu, irmão. Acabou. Ele falou tanta coisa. Não, ele ressuscitou. Ele está vivo. Então, quem nos fez as promessas da vida eterna? Quem prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Quem nos prometeu que o nosso nome está no livro da vida? Quem nos prometeu o porvir? Está vivo. O foco da nossa esperança se baseia no Cristo ressurreto. Ele morreu e ressuscitou. Ou seja, não é vã a nossa esperança. Então, a minha oração nessa hora é que esses três elementos possam simplesmente nortear a nossa vida cristã e todas as áreas da nossa vida. Seja o nosso modus operandi, fé, amor e esperança. E eu aproveito aqui e entro no nosso tópico 3, que vai falar sobre a adversidade, crescimento e fidelidade. E eu chamo a sua atenção para um detalhe muito interessante. Irmãos, Jerusalém foi o foco de maior ódio a Jesus. Ele foi preso em Jerusalém, ele foi torturado em Jerusalém e ele foi morto em Jerusalém. O ideal, imagine num pensamento lógico, imagine se você tivesse que começar um projeto agora, onde o seu líder foi preso, torturado e morto em Jerusalém. Você iria para onde? Não, eu vou para a Judéia, outro lugar da Judéia, eu vou para outra região, depois, quando as coisas esfriar, que a gente volta. Mas não. Jesus falou assim para eles, olha, ficar em Jerusalém. Calma aí, eu vou ficar em Jerusalém, se querem me matar, mataram o meu mestre, mataram o meu Senhor, mataram o meu líder. E simplesmente, menos de 2 meses depois, estamos nós em Jerusalém no dia de Pentecostes. Imagine, irmãos, qual era a ideia, qual é a previsão que qualquer um teria? Calma aí, irmãos. E eu estou lembrando aqui que ele falou, eu envio vocês como ovelha no meio de lobo. Ih, irmão, não foi à toa que ele falou isso, todo mundo, irmão, vão matar a gente. Quando Jesus aparece para os discípulos, estavam onde? Com portas e janelas fechadas, trancadas, estão com medo, eles sabem que eles são próximos. Eles são os alvos agora. Mas Jesus vira para os discípulos e manda ficar em Jerusalém, que é lá que eles seriam revestidos de poder e lá que a igreja começaria. Ele diz que eles seriam testemunhas em Jerusalém. Começa em Jerusalém. Depois Judéia, Samaria e aos confins da terra. Agora, olha o detalhe. Quem podia imaginar que o local que foi o centro de maior ódio a Jesus, primeira pregação, quase 3.000 pessoas se convertem. Segunda pregação, 5.000. Aí você pega Atos 2, versículo 42, vai dizer o quê? Que estavam juntos, partindo pão, oração, comunhão, e cada dia se convertia pessoas. Irmãos, quem podia imaginar que o local que foi o foco e centro de maior ódio a Jesus seria um lugar onde simplesmente a igreja ia explodir, ia crescer muito rápido, e dali para o mundo todo. Então guarda uma coisa, irmão, Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com propósito e revelação. Há direções de Deus na nossa vida que simplesmente a gente vai olhar e falar, irmão, não vai dar certo. Isso aí, isso é loucura, mas se é Deus que dirigiu, se é Deus que mandou, se é Deus que está na frente, irmãos, Deus vai transformar adversidades, como está no nosso tópico 3, em crescimento, se houver fidelidade ao projeto de Deus. Fique firme, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa e que possamos aprender com essa lição tão preciosa, a nossa lição 10. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, fechando aí o ponto 2, já entrando no ponto 3. Eu também anotei aqui, pastor William Barros, 3 palavras que chamaram a minha atenção dentro desse ponto 2. Fé, né, que ela produz obras, né, na vida do crente, né, gera as obras. O amor, que desperta em nós o que? O desejo e a vontade, e finalmente a esperança. Então, fé,
amor e esperança. Eu creio que essas 3 palavras aí vai te dar o norte para você desenvolver muito bem esse ponto 2. Pastor William, como o Senhor nos ensinou, nós aprendemos que fazer a vontade de Deus não nos exime de passar por provações, né? Então, interessante, muito bom, por isso que eu sempre digo que a escola dominical é a maior e melhor escola do mundo, e isso é uma realidade que eu digo todas as vezes que oportunidade tenho. Quero também aqui mandar um abraço, pastor, já que o senhor citou o pessoal do Maranhão, né? Meus amigos aí de Maranhão. Aliás, nós temos aí pessoas que são apaixonadas pela escola dominical em todas as regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Mas aí, um abraço, já que o senhor está indo em São Luís, nosso abraço aí ao pastor Marvel Júnior e a pastora Armanda, né? E todo o pessoal aí do Maranhão, né? Desse belíssimo estado do Maranhão. Já estive aí nessa igreja também, né? Em 2012. E eu quero também aproveitar aqui e mandar um abraço para vocês aí, também para a pastora Antônia, seu esposo, que são pessoas apaixonadas pela escola, que acompanham nossos vídeos, divulgam e faz desse trabalho uma bandeira, né? Então, nosso muito obrigado aí. Também pedir ao pastor Haroldo, né? Que é um grande orador, que orador no sentido de orar, né? Que dobra o joelho e que não tem pressa de sair da presença de Deus. Olha, inclui o nosso nome aqui, ó. Pastor Marcos Santana, pastor Luiz Prates, pastor William Barros, pastor Alex, e hoje nós temos aqui o Felipe. Ore pela nossa equipe, pela equipe aqui do Foco na Lição, pela equipe da Aula Completa, pela equipe da Editora Betel. Pastor Haroldo, eu sei que o senhor já faz isso, mas o meu muito obrigado, e aí segue esse nosso pedido aí, ok? Com essas palavras, então, fechando o ponto 2, já entramos no ponto 3 com o pastor William. Vou devolver aqui a palavra ao pastor Marcos Santana para suas conclusões e encerramento aqui da nossa lição de hoje, pastor Marcos. Muito obrigado, pastor Prates. O tópico 3, Deus apresenta sua fidelidade para com os seus e dá o crescimento na hora oportuna. Proponho aqui uma reflexão ao expormos esse tópico a partir desta questão que podemos apresentar às classes. Para vivenciarmos os benefícios do crescimento e da fidelidade, o que é necessário? E cada tópico da nossa lição, subtópico, vai contribuir nessa reflexão. Primeiro, como temos considerado a palavra de Deus? Segundo, temos fome ou fastio pela palavra de Deus? Terceiro, lidar com os sofrimentos, tendo em mente 2 aspectos que nós estaremos aqui pontuando quando lá chegarmos. Então, para nos beneficiarmos da fidelidade e do crescimento, é fundamental estarmos atentos à nossa relação com a palavra de Deus. E aí eu vou usar um texto aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo, ele diz que os Tessalonicenses receberam a palavra da pregação como palavra de Deus. Irmãos, o que significa nós considerarmos a palavra de Deus ao recebermos esta palavra como palavra de Deus? O conflito é inevitável. Pois a palavra de Deus, ela é contrária aos pensamentos e caminhos do homem. Ela é contrária às ideias do mundo. O conflito é inevitável. João, capítulo 17, versículo 14. Palavras de Jesus Cristo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo
os aborreceu. É inevitável. Os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, mostra isso. Ou seja, depois que Paulo diz que eles receberam a palavra da pregação como palavra de Deus, o versículo 14 diz que eles padeceram. Por que padeceram? O conflito é inevitável. É interessante quando Paulo diz assim, que a palavra que eles receberam como sendo palavra de Deus está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Atenção, como está a nossa relação com essa palavra? Para nos beneficiarmos desse crescimento e dessa fidelidade, é preciso uma resposta da nossa parte. É preciso uma atitude adequada da nossa parte. Considerar como palavra de Deus. Crer. Agora note, Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não basta ouvir, é preciso ouvir e crer. Fome ou apetite, ou falta de apetite da palavra. Fome ou fastio. Então, atenção, é importante lembrarmos disso. Consideramos como palavra de Deus? Ah, sim, consideramos. Mas temos fome desta palavra ou temos fastio? Temos fome ou falta de apetite? Mateus, capítulo 6, versículo 10. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos diz: seja feita a tua vontade. Ora, verdadeiramente nós desejamos que a vontade de Deus prevaleça? Verdadeiramente nós estamos considerando importante a vontade de Deus? Se consideramos, então precisamos a cada dia rever como está a nossa relação com a palavra, porque Deus revela sua vontade na palavra. Então não basta eu orar, eu preciso me relacionar adequadamente com a palavra. João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ou seja, ouve com atenção, ouve com interesse, obedece. 1 de João, capítulo 4, versículo 6. Quem não é de Deus não nos ouve. Podemos fazer uma conexão desse versículo com essas expressões usadas por Paulo e pelo escritor aos Hebreus. Palavra da pregação. Quando a pregação está sendo feita baseada na palavra, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos nos interessar, porque isso vai nos levar a nos beneficiarmos da fidelidade e do crescimento. E por último, quais os dois aspectos que precisamos ter em mente ao lidarmos com as adversidades? Nosso crescimento e fortalecimento na fé. São esses os dois aspectos que precisamos ter em mente ao lidarmos com os sofrimentos. Poderíamos usar vários textos da palavra de Deus nessa reflexão, o tempo não permite. Eu vou deixar apenas um texto para os irmãos refletirem junto com a classe. E esse texto contribui muito para essa reflexão. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10.
como o apóstolo Paulo lidou com os sofrimentos. E nós vamos encontrar nesses textos 3 atitudes do apóstolo Paulo. Primeiro, ele mesmo declara: eu já sei por que está acontecendo isso. É para que eu não me exalte. É para que eu não fique soberbo. É para que eu não fique arrogante. Porque, afinal, quantas revelações Paulo recebeu de Deus? A Bíblia diz: milagres extraordinários Deus fazia pelas mãos de Paulo. Quantos livramentos. Mas ele agora percebe que o sofrimento veio, o desconforto veio, para que ele não se exaltasse. Segundo aspecto, ele testemunha: eu agora estou aprendendo a suficiência da graça de Deus. Não é tanto o que está acontecendo comigo, como estou lidando com o que está acontecendo. Paulo lidou aprendendo que aquilo veio para que ele não se exaltasse. Paulo lidou aprendendo a suficiência da graça de Deus para fortalecê-lo. E terceiro ponto, versículos 9 e 10, vai enfatizar a maturidade. Nós dissemos aqui na introdução que o crescimento é um caminho para a maturidade. É um processo. E versículos 9 e 10 mostram que o apóstolo Paulo, a partir de lidar com o sofrimento de maneira adequada e bíblica, ele reconhece que está no caminho da maturidade, porque ele diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o Espírito Santo nos ajude a prosseguir nesse processo, a prosseguir no caminho da maturidade, no caminho do crescimento, mesmo em meio às adversidades. Deus é poderoso para levar adiante a obra que Ele começou em nós, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, fechando brilhantemente aqui, como sempre faz, o nosso último ponto, encerrando o nosso comentário da lição de hoje. Podemos dizer então que tanto o pastor William como o pastor Marcos, neste ponto, nos ensinaram que é no meio da adversidade que crescemos espiritualmente. E eu anotei aqui também mais 3 palavras importantes para este ponto, que é consciência, desejo e sabedoria. Bem, meus irmãos, chegamos ao final da lição de hoje. Querendo o bom Deus, semana que vem estaremos de volta para estudarmos a lição de número 11. Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Na aula passada, no vídeo passado, eu prometi que hoje eu estaria apresentando a próxima revista. Nosso departamento comercial já está trabalhando com a expedição, dando o seu melhor para que esta revista lindíssima, que é a próxima lição, a próxima revista que vamos ver, lição não, né? A próxima revista, serão mais 13 lições maravilhosas que nós estaremos usando e aprendendo no 4º trimestre. Então nós vamos estudar esse tema maravilhoso aqui, essa revista que é comentada pelo bispo Abner Ferreira, Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Olha, se você ainda não tem essa revista, ou na forma impressa, ou na forma digital, acompanhe aí os caminhos que a nossa produção estará deixando para você aí, para você acessar. Você que já tem, vai uma dica de novo, sempre é bom falar. Se você encostar o celular aqui, ó, cada lição tem um QR Code, então você já vai para o vídeo, foco na lição,
da lição correspondente, que é aquele vídeo que nós colocamos sempre na segunda-feira para dar aos professores o tempo para durante a semana eles já ir tendo um conhecimento resumido da lição e também baixar o plano de aula que fica na descrição de cada vídeo Foco na Lição, para que quando chegar na aula de hoje, na sexta-feira, você já está aí mais ou menos por dentro do tema, já fez as suas observações e aí você complementa e vai ser uma benção, ok? Então tá aí, mais da metade, eu estava dando uma olhada hoje de manhã, mais da metade da nossa produção já foi embora, né? Já está a caminho das igrejas. Então, se você não recebeu, certamente você estará recebendo. Então, fica atento, nós só temos mais a lição 11, 12 e 13, né? Depois dessa, só temos mais 3 vídeos e aí nós estaremos encerrando o terceiro trimestre. Por isso é que eu apresento a nova revista da Escola Dominical dos adultos, né? E temos as outras para todas as faixas etárias que você vai tomar conhecimento também aqui na descrição do link, aqui quando você acessar, você vai ver todo o nosso material. E assim, eu termino agradecendo a meus amigos, muito obrigado, pastor Marcos Santana, muito obrigado, pastor William Barros, por dedicar mais uma vez o tempo de vocês para estar aqui conosco, abrilhantando esse belíssimo trabalho que a EBD não pode parar. E assim, nós vamos fazer uma oração, convido você agora que ore. Muito obrigado por ficar conosco até o final, assistir esse vídeo, tá? Continua, divulgue na sua igreja, divulgue entre os seus amigos, diga, olha, fique atento que vem vindo mais um vídeo, cada dia, né, Deus vai estar trazendo estratégia para a gente aqui e você vai estar sendo cada vez mais abençoado. Então, nosso muito obrigado. Pastor William estará orando e nós estaremos encerrando a lição de hoje. Então, convido você a fazer o mesmo. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Muito bem, pastor Prates. Aproveitando, fazendo um último anúncio aqui. 2 coisas rapidinhas aqui. Primeira, eu anunciei aqui que nós vamos estar sábado e domingo em São Luís do Maranhão. Na segunda-feira, dia 6, eu vou estar no Congresso de Jovens, aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus em Cosmos, do querido pastor Eliasar Torres. É o Congresso da Juventude, da garotada lá. Se você pode, você aqui do Rio de Janeiro, segunda-feira, vamos todo mundo lá para a Assembleia de Deus em Cosmos. Pastor Eliasar, gente finíssima. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse congresso. E também fazer um convite para você. Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas me perguntando sobre caravanas para Israel. Em fevereiro do ano que vem, eu até convidei já o pastor Marcos, já convidei o pastor Prates. Então vamos estar levando um pequeno grupo para Israel numa caravana promocional de 10 dias ida e volta. Um roteiro lindo, magnífico. Eu mesmo fiz o roteiro todo. E vai ser uma viagem muito bacana na segunda quinzena de fevereiro do ano que vem, 2022. Se você quer informações, depois chama a gente no privado, eu dou todas as informações. Mas, tá barato, com tudo e muito bacana e fácil para pagar, tá? Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos pela aula de hoje, que muitos dos nossos irmãos que enfrentam adversidades possam encontrar nesta aula um bálsamo para o seu coração, para as suas feridas e acalento e ânimo para seguir em frente. Que, ó Deus, o exemplo da igreja em Tessalônica possa fortalecer e nortear a nossa firmeza e fé. É a nossa crença, nossa confiança em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.